Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre por que as células envelhecem. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Por que as células envelhecem, Alexandre? Outras coisas também envelhecem? Há fim definido para as coisas? Tudo isso e alguma coisa a mais, não é? Ou alguma coisa a menos. Depende do cronômetro. Se a gente conseguir manter o foco da conversa. Pois é. Olha, eu já vou fazer uma confissão aqui. Eu estou pós-festa de padroeira e não descansei ainda. Rapaz, que coisa maluca. Mas as minhas células envelheceram tanto nesse final de semana. Pensa pelo lado positivo. Você podia estar na festa da Imaculada Conceição em Pernambuco, onde é feriado. Pois é. E aí eu não ia ter como gravar. Não ia ter mesmo. Falar, Alexandre, faz um monólogo aí. Uma conversa comigo mesmo. Gollum style. Tá bom, Alexandre. A gente vai falar sobre por que as células envelhecem, sobre velhice e sobre o modo qual a gente lidar com as coisas do fim. A vida e tudo mais. A vida e tudo mais. Mas não sem antes o jogo que hoje é meu, Alexandre. Vamos ver o que dá nesse jogo aí. Adivinha, no cansaço, às vezes no silêncio da noite, eu fico aqui imaginando que jogo eu vou fazer. Eu cheguei a pensar num dilema, mas aí eu falei, não, sabe o que eu vou trazer hoje? Akinator em 12 cliques. Eu tava imaginando, eu já tava com saudade. O Akinator é meu dessa vez. Alexandre, hoje a nossa tarefa é descobrir um dos maiores cantores dos anos 80 e 90 no Brasil. Na minha opinião, um dos maiores de todos os tempos. Conhecido pelo hit Adocica, ninguém mais, ninguém menos do que Beto Barbosa. Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida. Oi, adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor. Muito bem, gosto bastante. As suas letras profundas, o seu ritmo contagiante. Pois é, eu ia escolher o Pinduca, que é, na verdade, o inventor da lambada, né? Mas eu acho que o Akinator não ia ter o Pinduca aqui, então eu preferi o Beto Barbosa, que é o divulgador da lambada. Né? O príncipe da lambada. É, o príncipe. Pinduca é rei e o outro é o príncipe. A dançar o meu sirimbó, sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lele, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lele, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó. Eu confesso que eu nem sabia quem era o Pinduca. Rapaz, tá vendo? Eu vou mandar uns links aí, você vai ouvir, você vai ver o que é coisa fina, rapaz. Coisa fina do Pará. É a maior estrela do Pará. Esses negócios de Joelma, Calypso, com todo respeito, pessoal. Mas tudo isso vocês devem a Pinduca. Esse sim, o inventor do carimbó, da lambada. Gênio, Alexandre. Gênio mesmo, viu? Um gênio homem mesmo. à frente do seu tempo. Muito, isso você precisa ver. Ele canta com chapelão, ele é todo performático. Eu vou mandar depois um CD ao vivo que tem no YouTube, do show ao vivo do Pinduca. Mas vamos naquele que entrou na escola do Pinduca, Beto Barbosa. Se você quiser aí, pode entrar junto com a gente, Akinator, A-K-I-N-A-T-O-R. E aí a gente juntos em 12 cliques, ou quem chegar primeiro, o grande cantor Beto Barbosa, ou Amado Batista, com o Alexandre, geralmente. A minha primeira pergunta, Alexandre, o seu personagem é um youtuber? Pelo jeito, a tendência youtuber hoje é o que mais se procura no Akinator, É o que mais se procura. Né? A minha primeira pergunta é, o meu personagem é uma menina? Não, o meu não é um youtuber. Não é uma menina também. Não é uma menina. Vamos lá, Akinator. Faz uma segunda pergunta. Qual é a sua segunda, Alexandre? O seu personagem existe na vida real? Existe, Akinator. Muito. Sim. O seu personagem é brasileiro. Se não fosse, deveriam inventar um brasileiro como o Beto Barbosa. Vamos lá. 3. É aquela separação por gênero. O seu personagem é uma mulher? Não.
Não. As nossas perguntas se inverteram. A minha terceira é: o seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Não. A não ser, né? São dois Beto divisores, Barbosa. a divisão por gênero e se tem ou não um Sim. canal no YouTube. Pois é. A minha número 4. Ele tem mais de 30 anos? Sim, gênio. A é minha a sua quarta: o seu personagem é famoso pelo futebol? Não. Não. É a minha quinta. O seu personagem é famoso pelo futebol? Olha, eu acho que se os jogadores ouvissem Beto Barbosa, não brigariam. Jogariam futebol e seriam homens de amizade, amor. Uma coisa é companheirismo. certeza: iam inventar várias coreografias divertidíssimas. Sim. A coreografia do Adocica. A minha quinta é: ele tem mais de 30 anos? Sim. Ele tá aí na delimitação do tema, Alexandre. Tá afunilando. Akinator metodologicamente correto. Qual é a sua sexta, Alexandre? O seu personagem é brasileiro? Sim. Olha aí. Sim. A minha número 6. O seu personagem trabalha para um canal de televisão? Não. Essa é a minha sétima. Ah, O seu personagem trabalha para um canal de televisão? Não. não. Se bem que poderia ser um dançarino de palco. Poderia. Também. Ou apresentar um programa, Ou né? apresentar Lambada hoje. Programa Domingão da Lambada. da lombada. Devia, né? O Domingão da Lombada ser apresentado na frente de uma lombada eletrônica e só pessoas dançando lambada. E as Várias videocassetadas. dançarinas. E as pessoas videocassetada eram as pessoas caindo nas lombadas eletrônicas. Ô, louco, bicho, adocica a vida dessa pessoa. O número 7. O seu personagem é um político? O meu? Não é. Ou se candidatou, não sei. Não é. Vamos lá. A minha 8, Alexandre. Sua 8. O seu personagem é um cantor? Olha. Sim, Até estamos que chegando enfim mais uma perto. bola dentro. A Aê. minha 8. O seu personagem é um político? Olha aí. Não, menino. Vamos lá. A minha 9. O seu personagem é famoso? Sim. Sim. Já foi mais. A minha 9 tá delimitando. É uma pena, né? A minha 9 tá perguntando se ele é um cantor sertanejo. Não, ele é cantor do ritmo mais carimbenho do Brasil. Não é cantor sertanejo. A minha 10, Alexandre, Sua o seu 10. personagem tem mais de 50 anos de idade? Ih, Olha, eu quero... Sim, né? Eu quero crer que sim. Beto deve Barbosa, ter, sim. apesar de ser eterno, tem mais de 50 anos de idade. Sim. A minha 10ª é: o seu personagem é um cantor? Sim. Olha aí. E pelo jeito eu vou ganhar. Tô mais na frente. Ah, será? A minha 11. O seu personagem é cantor sertanejo? Não. Aí. Já pensou se ele fosse pelo lado do sertanejo? Adocica. Sica, meu amor. Mas a primeira que eu faço assim. Adocica, meu amor. E número 11 a minha. O seu personagem já morreu? Não. Tá vivaço aí, eu acho. Posso falar minha 12? Fala Não? 12 que eu tô sempre atrás mesmo. A 12 a minha. O seu personagem faz parte de Detetives do Prédio Azul, DPA? Deveria fazer parte também. Olha só. Não, né? Acho que não. não. Ô, tem um cantor com mais de 50 no Detetive do Prédio Azul? Não Puxa sei, vida. eu sei que existe, mas nunca assisti. Eu acho que não tem, não. Ai, gente. A minha 12 é: o seu personagem tem mais de 50 anos de idade? Sim. Olha aí. A Tá minha bom. 13. Essas perguntas que ninguém sabe o que significa. O seu personagem faz parte do Avenged Sevenfold? Que coisa é isso? Já pensou, Alexandre? Você conhece o que é isso? Eu Ai, não faço a rapaz. menor ideia. Avenged Sevenfold? É? É uma banda que os jovens usam muito a camiseta. É coisa de jovem. É coisa de jovem. É tipo urso, que jovem gosta dessas coisas, né? Ah, tá. Então fica aí a dica pro Avenged Sevenfold, uma participação especial, um featuring com o Amado Batista. Com Beto Barbosa.
Ah, é. Beto Barbosa. A gente tá Beto procurando o Barbosa, Beto rapaz. Barbosa, né? Tá certo. É. Ah, não, vai dar tudo errado. Eu tô me 13. entregando. O seu personagem foi considerado um rei? Olha, deixa eu ver aqui. O rei da lambada. Pera aí. Vamos ver como aparece. O rei da lambada. Já foi considerado um rei. Sim, o rei da lambada. Sim. A minha 13, então. Vamos lá. E a sua 13, Alexandre? A minha 13 foi a do Sevenfold. Agora eu vou pra você vai- 14. Ah. O seu personagem já morreu? Não. Apesar de que eu li aqui que o Beto Barbosa não tá bem de saúde, hein? Puxa vida. Puxa vida. Olha, que Deus cuide de ti e as coisas melhorem logo. Energias positivas em nossas preces. A minha 14, Alexandre, o seu personagem fez parte do movimento da Jovem Guarda? Não, Akinator, você tava se achando e já era. Derrapou. Derrapou, já tava todo confiantezão. Bom, já 12 cliques já foi, né? Eu já estou na 15ª. Fala sua 15ª aí. A minha 15ª? O seu personagem pertence à família real? Não pertence. É um cantor de lambada da família real. Já pensou? Como é? Beto Barbosa de Orleans e Bragança. Ia ser da Nem hora. existe família real, meu Deus do céu. Já foi. Já O Brasil é foi. uma república faz tempo, viu? Faz muito tempo. Ainda bem. A minha 15ª. O seu personagem gosta de viajar? Não sei. Não sei quem é que não gosta, né? Quem não Mas- gosta? A Pois é. minha 16ª. As minhas perguntas são todas irrelevantes, meu Deus. Ah, O seu personagem tem 3 filhos homens? Não sei, Akinator. não sei como é que é. A minha 16ª, o seu personagem é um lêmure? Não, rapaz, um lêmure, meu Deus do céu. Ai, Akinator, tá bebendo em plena tarde, rapaz. Não tem condições, não. Eu imaginei agora o Alvo e os Esquilos, sabe? Uma versão brasileira, um lêmure dançando lambada. Adocica, meu amor. Ai, vai, qual é a sua? Vai, a sua 17ª, qual que é? A minha? O Isso. seu personagem tem cabelos grandes? Não, não é o Ovelha. Não é o Wesley Safadão no tempo do forró. Também não. A minha 17ª. O seu personagem é presidente de uma marca? Não. Não. Beto Barbosa Incorporated. Clothes and Style. Pois é. A minha Beto Barbosa Enterprises. Não é? A minha 18ª. O seu personagem foi considerado um rei? Sim, o Akinator. Beto Barbosa, Beto Akinator. Beto Akinator. 18ª minha, Alexandre, o seu personagem é meio animal, meio humano? Não! Meio Caramba, que gato, meio loucura, homem. Vai, Alexandre, vai, ó o tempo. Vai, a sua 19ª. O seu personagem canta as músicas românticas? Adocica, meu amor, adocica É minha romântico. vida, tá aqui, tá ficando muito legal. Nosso amor é veneno, veneno. Provavelmente sim. Eu não acho romântica, né, mas... A minha 19ª. O seu personagem é colombiana? Não. Não é a Shakira, Tá rapaz. quase ali, mas não é. Tá na divisa. Tá na divisa. E qual a tua 20ª, Alexandre? O seu personagem faz parte do movimento Jovem Guarda? Não, aqui não. Não. A minha 20, o seu personagem é produtor musical? Não. Vou lá direto pra 21ª, o seu personagem é sambista? Não. Não. O seu personagem faz parte do Pretinho Básico? Não. Não sei nem o que é isso. Deve ser uma banda também. Deve ser. A deve minha, ser. a minha 22ª. O seu personagem tem cabelos grandes? Não. Ei, aqui nem. Olha, o meu tá chegando. 22, seu personagem é famoso por sua dança? Sim. A minha 23ª. O seu personagem canta músicas românticas? Provavelmente sim. A Docica é quase romântica. Qual que você tá aí, Alexandre? Devo responder a 24ª. Manda bala. O Não, peraí, deixa eu saber. A minha 23, o seu personagem usa roupa azul? Provavelmente sim. Não tem nada contra.
Sua 24. O seu personagem é sambista? Não. Não. Alexandre, pode ser que eu esteja muito perto. O número 24 a minha. O seu personagem dança lambada? Sim! Ah, de novo, Pedro vai ganhar. Pode ser, não sei. Vamos lá. Posso falar minha 25 ou não? Não, deixa eu falar que você tá ganhando mesmo. Vai, vamos ver, não sei. A minha 25ª. O nome do seu personagem é também o nome de um outro personagem famoso? Não! Oxi. Não há outro Ai, Beto meu Barbosa na história mundial. Não, único. Eu não acredito. É sério. Eu vou dar print. Toca, Amado Batista. Inacreditável. Vem morena, vem amar este jovem que está sempre a te esperar. Vem morena. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar com o meu aqui, vai, Alexandre. O seu personagem... Não, pra você acabou já. Acabou. O seu personagem usa uma faixa na cabeça? Não. Ah, acertei! Beto Barbosa, Alexandre. Logo... Se você colocasse sim, ia ser o Luiz Caldas. Ah, eu acho que sim. Oh, meu Deus. Tá aqui, Beto Barbosa. Que você melhore logo, pelo menos na época que a gente tá gravando. Ah, cara, a gente deveria chamar, em vez de Akinator, Fugindo de Amado Batista, hein? Acho que esse deveria ser o nome do jogo agora. Ou poderia colocar o nome de... Como que é? Transtorno obsessivo compulsivo. Por Amado Batista. Amado Batista Mania. Ai, rapaz, olha, se alguém um dia conseguir o contato do Amado Batista... passa que a gente tenta gravar um áudio dele mandando um abraço pro Padre Alexandre. Se alguém um dia conseguir um áudio mandando um abraço pro Padre Alexandre, a gente é muito grato, né, Alexandre? Com certeza. Já pensou se um dia a gente entrevistasse o Arnaldo o Amado Batista? Só pra constar, eu ouço outras coisas além de Amado Batista, hein, gente? Tipo os covers do Amado Batista. O Arnaldo Bautista dos Mutantes. Chega, Alexandre, vamos pro tema. Em 1961, o biólogo Leonard Hayflick descobriu que as células humanas normais podem se dividir um número finito de vezes antes de morrer. As células se reproduzem fazendo cópias de si mesmas, processo chamado de mitose. E enquanto as células humanas se encontravam em uma camada fina e transparente nos frascos que lotavam o laboratório de Hayflick, elas, a princípio, geravam cópias rapidamente. Enquanto elas se multiplicavam, Hayflick precisava de cada vez mais frascos para conter as culturas de célula que cresciam. Nesse estágio, as células se multiplicavam tão rapidamente que era impossível preservar todas as culturas. Senão, como Hayflick relembra, ele e seu assistente teriam sido postos para fora do laboratório do prédio de pesquisa por vidros de cultura. Hayflick chamou essa fase juvenil da divisão de células de luxuriante crescimento. Depois de certo tempo, entretanto, as células reprodutoras no laboratório de Hayflick interrompiam o processo como se estivessem ficando cansadas. As células que duraram mais tempo conseguiram chegar a cerca de 50 divisões celulares, embora a maior parte tenha se dividido menos vezes. Finalmente, essas células cansadas chegaram a um estágio que ele chamou de senescência. Ainda estavam vivas, mas haviam parado definitivamente de se dividir. Esse é chamado limite de Hayflick, o limite natural que faz com que as células humanas parem de se dividir. E os que as fizeram parar foram os telômeros, que haviam se tornado criticamente pequenos. O texto é de Elizabeth Blackburn e Elissa Epel. O segredo está nos telômeros. Onde você arranja essas coisas, hein, Alexandre? Essa Elizabeth Blackburn, ela recebeu o Prêmio Nobel de Medicina
por causa dessa descoberta aí sobre os telômeros. Olha aí. Que é o pedacinho ali do DNA que contém as informações para a replicação da célula, né? É como se fosse assim, um fio de cabelo, né? Que cada vez que você cria uma nova célula, vai um pedacinho do cabelo. Aí tem uma hora que o telômero fica tão pequeno que não consegue mais replicar. E onde eu achei? Eu achei porque eu procurei. Ou seja, isso é onde o Wolverine... Isso é alguma coisa que o Wolverine não tem, né? Pois é engraçado, assim, porque a Elizabeth, ela achou essa questão, né, a pesquisa dela sobre os telômeros, ela descobriu numa espécie de micróbio que vive nos pântanos e que, curiosamente, não perdem as pontas todas as vezes que se replicam. E são animais que têm uma longevidade muito maior do que a humana. E é legal que tem uma palestra dela no TED Talks que ela fala assim que quando ela publicou essa sua descoberta, foi a primeira vez que as pessoas quiseram ser igual ao micróbio que fica lá no pântano podre. Justamente por medo da finitude, não é, Alexandre? Justamente porque achou assim, opa, então é só a gente reproduzir a mesma coisa que a bactéria faz e pronto, a gente vai ver indefinidamente. Tá aí uma coisa que faz muito parte da nossa... A gente não vai falar de biologia, não é, Alexandre? Até porque não é esse o nosso escopo, muito longe disso. Mas tem uma coisa que a gente pode falar, é daquilo que é um pouco a filosofia e a teologia que envolve o fato de que envelhecemos, não é? Só para botar aí mais um exemplo, esses dias eu conversava com um senhor aqui na paróquia que vem passando por um tratamento de câncer, não é? E ele já tem aí uma boa idade, ele tem cerca de 80, e ele dizia assim, padre, olha, nosso corpo é feito para acabar, para envelhecer. Justamente. E quer queira ou quer não, vai chegando uma hora que ele vai arrumando... Eu achei interessante essa analogia dele. Vai chegando uma hora que o nosso corpo vai buscar jeitos de acabar. Olha só. E na cabeça dele, esse câncer que ele desenvolveu e que vem tratando, já está no meio de um tratamento, ele diz, olha, é o meu corpo dizendo, olha, já está na hora de parar. É um jeito de se enxergar as coisas. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, talvez porque a gente ainda tem pouca idade comparado a um senhor de 80 anos, ele viveu o dobro de mim. Não é? Mas, de fato, o corpo ele começa a dar sinais aí de que a máquina não vai até o fim. Não é? E esse é um mistério grande, não é, Alexandre? Não um mistério daquilo que vem depois do final, mas a gente convive com esse fato real da morte, mas a gente foge muito dessa questão da finitude na vida, né? Veja aí as pessoas que querem prolongar a juventude e tudo mais. Como esse é um assunto que deveria ser corriqueiro na vida e que na verdade não é, né? Você falou bem aí. E aí, quando você falava da questão de que a gente não vai falar de biologia, né? E sim. O nosso lugar de fala é como seres biológicos, né? Pois é. Então, é exatamente isso que o senhorzinho falou, no sentido de, sim, a gente deveria parar para pensar nisso e entender, né? Nem que seja para nós mesmos uma explicação de por que as coisas são do jeito que são, né? Pra gente conseguir lidar com essa certeza, no fim das contas, né? Sim. Que é a finitude. E eu acho que a maioria das pessoas não param para pensar nisso exatamente porque muitas vezes ignoram a sua condição enquanto um ser biológico e, consequentemente, parte de um sistema maior, né? E aí, enquanto nós líamos o texto, O Segredo Está nos Telômeros, eu fiquei imaginando lá o laboratório enchendo de frasquinhos, sabe?
e imaginando esse laboratório que se chama Planeta Terra enchendo de seres humanos. Sim. E como parece inevitável que uma hora o próprio sistema dá um jeito de fazer o controle, sabe? Se regular. É um tanto quanto assustador, mas ao mesmo tempo talvez seja a única forma de a gente continuar sobrevivendo, né? Aliás, hoje em dia existem muitas, né? A gente já falou até de algumas questões aqui. Por exemplo, se fala muito da indústria da pecuária, que precisa ser revista, porque se continuar no ritmo em que está, do jeito que está, o meio ambiente em si, ele não vai dar conta de sustentar a vida. Também a questão de emissão de poluentes. O Papa Francisco falava muito isso na Laudato Si, não é, Alexandre? Perfeito. Aliás, falava isso baseado no próprio Leonardo Boff, que muita gente odeia sem jamais ter lido um livro e o critica tão somente pelas posições políticas, as quais eu critico, mas elogio pelo teólogo que é. E talvez as pessoas pudessem ler um pouquinho mais, mas ele tem essa questão também de tudo interligado, de sistemas e tudo mais, não é, Alexandre? A Laudato Si, que é a encíclica do Papa, chamada uma encíclica ecológica, ele fala disso, da necessidade de cuidar, é um lembrete, um relembrar de cuidar e de que mundo a gente vai deixar para as gerações futuras. A gente não pode usufruir de tudo. E é mesmo um grande laboratório, o planeta Terra, que vai pouco a pouco evoluindo. Imagine o planeta como ele era há bilhões de anos atrás. E de como ele é hoje, não é? Imagina como era o planeta Terra quando ainda andavam dinossauros aqui. Sim, dinossauros são verdade, viu, crianças? E imagina quanta história passou por aqui. Hoje estamos nós, homens, com nossos prédios, cada vez com mais prédios subindo, mais carros nas ruas, metrôs embaixo da terra. Nós estamos num processo de expansão e de uma expansão um pouco irresponsável, não é? De fato, eu, enquanto lia ali o texto, também pensava isso. Será que não é a gente um pouco fora do controle e não levando em conta a nossa finitude, não é? Sim, e se você pensar aí nessa progressão que desde o surgimento do universo até hoje, a vida em si é algo das coisas que existem do universo das mais complexas. E a vida humana, ela é mais complexa ainda, mas dá esse sentido de que, no fundo, essa complexidade é como se fosse um baralho de cartas que vai subindo, mas uma hora, por si só, ele implode e tem que começar do zero, né? Ou de um ponto onde essa complexidade ela diminui para se reorganizar, talvez até para subir até mais alto, né? E outra, falar em finitude da vida, eu acabei de chegar, não faz muito tempo, na gravação desse programa, de uma encomendação de defunto, né? A gente, padre, faz bastante isso. E é interessante como nesses momentos a gente percebe as pessoas pensarem sobre a finitude. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? A morte de alguém também é um modo da gente pensar na nossa própria morte, não só da vida que vem se vivendo, mas de se preparar isso com muita naturalidade, não é? É incrível como, por exemplo, nós cristãos, ou quem é cristão, que tem que sim lidar com a morte até como um momento, e a finitude dessa vida humana como um momento de encontro com Deus, mas de fim de uma jornada, o quanto a gente adia, posterga essas coisas. E até do ponto de vista pastoral, né, Alexandre? A gente acaba deixando muita gente na mão justamente porque a gente foge, a gente corre dessa questão da finitude da vida. Sobre isso e muito mais a gente fala no próximo bloco, pode ser? Vamos embora. Conheço um cabra que comeu manga com leite, foi picado por serpente, conseguiu sobreviver. E aquele outro pisou numa taturana, teve morte instantânea, não dá nem pra entender. Conheço um cabra que comeu manga com leite, foi picado por serpente, conseguiu sobreviver. E aquele outro pisou numa taturana, teve morte instantânea, não dá nem pra entender. Por quê? Quem tem que vir que venha, quem tem que vir que vá, quem tem que vir que venha, quem tem que vir que vá, quem tem que vir que venha, quem tem que vir Enquanto se acreditava que o universo todo era eterno, constituído por uma quantidade constante de matéria e de energia, as leis eternas não representaram problema.
No século XIX e no início do XX, a maioria dos físicos acreditava que todos os aspectos fundamentais da física estavam fixos para sempre. A quantidade total de matéria, de energia e de carga elétrica era sempre a mesma, segundo as leis de conservação da massa, da energia e da carga elétrica. Só a segunda lei da termodinâmica era um pouco diferente. A quantidade total de entropia aumentaria até todo o universo congelar para sempre. Um estado que foi celebrizado em 1852 por William Thomson, mais tarde Lord Kelvin, como um estado de repouso e morte universal. Porém, embora a morte pelo calor ocorresse quando a entropia atingisse o máximo, o universo congelado ainda duraria para sempre, bem como as leis da natureza. Tudo mudou com a grande revolução na cosmologia na década de 1960, quando a teoria do Big Bang tornou-se a nova ortodoxia. Desde então, a maioria dos cosmólogos acreditam que o universo teve início há 15 bilhões de anos, quando tudo surgiu do nada. Não havia espaço nem tempo antes do cosmos. Ele era menor do que a cabeça de um alfinete e imensamente denso e quente. O cosmos tem se expandido e se resfriado desde então. Todos os átomos, moléculas, estrelas, galáxias, cristais, planetas e formas de vida surgiram ao longo do tempo. Eles têm históricos evolutivos. Hoje o universo se parece com um vasto organismo em desenvolvimento, não com uma máquina eterna cujo vapor está se esgotando lentamente. Esse texto é de Rupert Sheldrake, Uma Nova Ciência da Vida. Agora a coisa saiu do pequeno, do humano, do biológico, do planetinha Terra e foi para algo maior. Foi para o universo. Aliás, Alexandre, só rapidamente comemorar que enquanto estamos gravando esse podcast, a sonda Voyager 2 acaba de sair do sistema solar e da influência dos ventos solares e do magnetismo do Sol. Ou seja, onde nenhuma Adriana jamais esteve. Nenhuma. Ai, Alexandre, nenhuma Adriana e nenhuma Voyager, nenhuma Sonha também. Então vamos lá. Mas, Alexandre, o universo é finito? Rapaz, o universo é finito e o exercício aqui desse outro texto é fazer o voo por cima do enigma do Minotauro, né? Do labirinto. Às vezes a gente olha para nossa vida e fala, puxa, mas eu tenho um tempo aqui, né? Nesse lugar, né? Chamado Terra. Mas a própria Terra fatalmente um dia se extinguirá, o sistema solar, o nosso astro-rei, um dia se implodirá. E não só, o próprio universo um dia termina, pelo menos do jeito como se entende. Há uma obra do Marcelo Gleiser, O Fim do Céu e da Terra, a gente já citou essa obra aqui, e ele diz exatamente isso. Um dia o Sol se tornará uma gigante vermelha e vai devorar tudo que tiver pela frente, não é? E a Terra vai virar um grande sopão. Imagine quando isso acontecer, como vai ser, hein? Eu acho que o fator UV do protetor solar vai estar em mais de 8 mil. Ah, vai ser que nem o Vegeta, mais de 8 mil. Mas lógico, aí talvez seja algo muito difícil de a gente compreender e entender, porque o universo está muito além daquilo que a gente consegue imaginar. A gente vive aí... O Mário Sérgio Cortella, que tem aquele texto, né, que a gente é um planetinha dentro de um universo de 15 bilhões de anos. Então, ou seja, quem é a gente para se achar melhor, pior e tudo mais.
Mas é muito difícil a gente compreender essa grandeza do universo se às vezes a gente não consegue entender a pessoa que está do nosso lado, não é? Mas, ao mesmo tempo, isso vai ter fim também. Há quem diga que o universo vai se expandir de tal maneira e depois ele vai ter um movimento de retração, vai ter um movimento de se retrair novamente, ou seja, é quase uma eterna sístole e diástole, né? E é interessante a gente pensar que o movimento do universo também acompanha um pouco aquilo que em micro também acontece na vida, né? Isso é de uma beleza e tanto. Essa analogia do universo como um grande organismo, e que não é só uma comparação, né? De fato, você olhar para aquilo que nós chamamos de os esquemas, as estruturas de vida, e percebermos que, de alguma maneira, ela também está replicada nesse macro. E aí o Sheldrake fala, por exemplo, da lei da entropia, que é essa, digamos, força que existe dentro dos sistemas, Sim. seja dos sistemas biológicos, seja dos sistemas astronômicos, de desarranjo, Sim. né? Então, existem certas leis que organizam as coisas, né? Orgânico, organizar, né? Mas dentro desses próprios sistemas existem aí algumas leis que vão desarranjando, né? E por que é importante o desarranjar, a entropia? Porque isso ajuda a esses sistemas se organizarem de outras maneiras, né? E na lei termodinâmica, a entropia, ela é um fator que quanto mais calor você coloca num sistema, ele vai se desarranjando as moléculas e fica mais difícil de prever a reação delas, né? Ou seja, isso demonstra a complexidade. Quanto mais entrópico é o sistema, mais complexo ele é. E é bacana isso porque a gente caminha nesses dois extremos, né, Pedro? De enxergar as leis da natureza, mas também de contemplar a imprevisibilidade e de nos surpreendermos com ela. E a vida, ela é tão bela do jeito que ela é tão rara e cara exatamente por causa dessa imprevisibilidade, né? Você pega até mesmo, como diz Jesus, quando você olha o lírio do campo, né? E fica estupefato ali, puxa, olha que bonita essa flor, mas a beleza dela está também na sua fragilidade. Você falava de efemeridade da vida e uma coisa liga a outra e vai aquilo que eu dizia lá na frente também, não é? Não só a efemeridade da vida, mas a própria efemeridade, Alexandre, a própria efemeridade, Alexandre, de características humanas, né? Eu acho isso interessante quando, de novo, a gente vê tanta gente fugindo da velhice. E não de um modo saudável do cuidar da saúde. Mas, por exemplo, nada contra, mas é estranho, né? Uma profusão enorme de cirurgias plásticas, por exemplo. Gente que tem 80 e que quer parecer ter 40. Gente que tem 40 e que quer parecer ter 20. E a gente precisa perceber que, do ponto de vista teológico, nós somos peregrinos nessa terra, não é? A gente não vai passar muito tempo aqui. E mesmo passando, a gente tem que curtir todas essas coisas. Entender todas e viver toda essa efemeridade nossa, de que tudo tem uma finitude, de que essa juventude em que a gente parece ter um corpo elástico capaz de fazer tudo, ela vai-se embora. De que essa mega disposição de saúde que a gente tem em uma certa altura da vida, ela também vai deixar de acontecer. De que essa pele lisa, de que essa pele sem manchas, todas essas coisas vão passar. E às vezes a gente se acha tão eterno,
A gente se acha tão infinito e a gente deixa de pensar, pode parecer que eu sou repetitivo, mas a mim é muito caro isso. A gente deixa tanto de pensar na finitude da vida que a gente quer prorrogar essa finitude. Isso do ponto de vista humano, do ponto de vista daquilo que nós somos, é muito ruim, porque a gente, se a gente é jovem, a gente fala de jovens queimando etapas, né? Mas a gente também vê muita gente velha retrocedendo etapas, deixando de curtir certas coisas que são muito características da efemeridade. E se a gente tivesse esse sentido de finitude, há um movimento bonito. Esses dias um senhor na paróquia disse: olha, padre, eu já fui maior, agora eu estou diminuindo, eu estou ficando velho, eu estou diminuindo, né? Esse movimento de se encolher, não é? Esse movimento de que o fim das coisas vão chegando e da vida também. Isso é algo que deveria fazer presença em nós e eu acho tão triste. De vez em quando, na homilia, a gente fala de morte e tem gente que você vê que fica incomodado, se mexe na cadeira, aqui e ali. Eu procuro falar da morte como um momento bonito. A gente não está falando sobre morte exatamente, mas quando você toca na questão da finitude, você vê as pessoas um pouco incomodadas, né? Eu conheço gente que não gosta de olhar pro crucificado nas igrejas. Pois é. Tem um certo asco, uma certa repulsa. Acho que a gente já tratou sobre essa questão, mas é sempre bom lembrar que a partir do momento em que Jesus Cristo se fez homem, é óbvio, ele veio carregado de finitude também, né, Alexandre? Veio experimentar a finitude e eu, particularmente, fico bastante tocado quando eu paro para pensar que o corpo humano, ele tem... digamos, este arco de começar ali no começo com todas as suas potencialidades quando você é um bebê, aí você chega no ápice ali nos 20 anos, 20 e poucos anos, o corpo humano é tudo aquilo que poderia ser, né, em termos de capacidade. E depois ele começa uma curva descendente de não ser mais, né, aquilo que foi. E você falava dessa necessidade, que deveria ser uma necessidade de todos nós, de sabermos lidar com essa curva para baixo. Que ao mesmo tempo que sim, você vai perdendo o vigor, ao mesmo tempo o seu corpo de alguma forma, carrega as marcas daquilo tudo que você viveu. Né? Então cada cicatriz, cada osso quebrado, cada dor é um pouco consequência da vida que você levou ou da vida que você cuidou. É como as próprias marcas, por exemplo, de Jesus Cristo, não é? Que quando ressuscita com todas as marcas. E por quê? Porque a história que a gente vive é válida, né? E a gente perde também essa dimensão de como nós somos construtores da nossa própria história, vivedores da nossa própria história. Ultimamente eu venho repetindo muito uma frase daquele Jostein Gaarder, sabe quem é? O Mundo de Sofia, que escreveu essas obras. Sei. Ele costuma dizer assim, para se entender o destino, precisa se sobreviver a ele, né? Na obra O Dia do Coringa. Justamente. Né? E eu às vezes eu digo muito assim, olha, a gente para entender a vida, a gente precisa sobreviver a ela. E de fato, quando a gente perde esse sentido de construção da história, a gente consegue perder também prazer pela vida, o prazer de se acompanhar o próprio viver e de se descobrir construtor de uma história. E isso é tão bacana, não é? Eu acho tão legal quando uma pessoa me mostra uma cicatriz disso. Eu tô com uma no cotovelo, porque caí de bicicleta. Ô, padre, o que é isso? Ah, um cara me fechou na bicicleta e tal. Pô, padre, mas tá um tempo. Eu falei, então, é bom pra lembrar que o padre anda de bicicleta. Quando você vê alguém andando de bicicleta na rua, você não fechar. Lembrar que pode ser o padre também. Mas como essas cicatrizes carregam nossa história, né? E o contrário também é válido. Quanto mais a pessoa foge da sua história, por mais que, por exemplo, ela esteja numa busca de eterna juventude, ela está deixando de viver, porque ela está presa, talvez, a uma ideia fixa de permanecer. Só que de que adianta você permanecer neste mundo, numa vida vazia, numa vida que nega aquilo que você já viveu? Isso é extremamente importante nós pensarmos e pararmos para pensar nisso, porque nós estamos chegando nesse
tempo em que os genes eles serão editados, né? Os genes. Aquilo que está lá nas nossas, no nosso código do que nós somos, já começa aí alguns cientistas, alguns biomédicos a editarem lá. Eu vi um cara que já começou a fazer isso. É um médico chinês, né? A editar genes de embrião, né? Mas o que é o gene, Pedro? O gene é exatamente a história da nossa humanidade, mais ainda da sua linhagem, né? Daquilo que foi os seus antepassados, que você carrega contigo, né? Aquilo que você herdou dos seus pais, que herdaram dos seus avós e assim por diante. E então nós estamos chegando numa etapa da humanidade que é de pós-história também nesse sentido, de que aquela pessoa, né, vão surgir esses super-humanos que não é fruto da história da humanidade, mas que é um fazer humano para o futuro, né, para aquilo que pode ser. E isso é ao mesmo tempo bizarro, assustador, mas também próprio daquilo que nós somos como essa espécie que tenta de todas as formas escapar da extinção, né? Escapar da finitude. Escapar da finitude. Você sabe que eu, esses dias, conversando com a pessoa, e aí, cara, a gente também entende tudo, né? E a pessoa veio com essa conversa de genes editados, de nanorobôs na corrente sanguínea. É também um motivo da galera criar uma verdadeira teoria da conspiração e viver e ter medo e embarcar nessas histórias também, não é? Mas essa história dos genes editados aí, há uma discussão ética muito forte em cima dela, né? Pois é. É a discussão, né, da atualidade, porque você vai chegar um tempo que vai ter dois tipos de humanos. Aqueles que foram frutos da sua história e aqueles que foram fruto mesmo do laboratório que estabeleceu, olha, esse daqui não vai precisar mais ter essa doença, os telômeros não vão mais perder as pontinhas, ou seja, suas células não vão envelhecer, né? E olha que bizarro isso. Mas isso não garante, e aí é que a discussão ética vai para além do que a ciência pode oferecer. Isso não garante nem a infinitude e também não garante a sua qualidade de vida. Sim, talvez... não vai garantir. Isso, não adianta nada viver pra caramba num mundo que tá uma porcaria. Né? Ou viver uma vida, digamos, infinita aqui neste mundo, mas sem consciência daquilo que é a vida de fato. Né? Uma vida irresponsável, uma vida que não se conecta às outras vidas. O que vai ser ainda mais triste para essas pessoas, digamos, para esses super-humanos. Talvez o vazio existencial vai ser ainda maior do que para nós que temos, de alguma maneira, determinado um tempo de vida aqui na Terra. Agora, para falar em tempo de vida, entra uma questão que também está diretamente ligada à finitude, Alexandre, que é a eternidade. Como é que o discurso de eternidade vai se relacionar diante da finitude? Porque entra aí também o próprio fenômeno religioso. Né? Porque o fenômeno religioso tenta, de algum jeito, fazer com que haja uma esperança para o além, de que a finitude não é tão finita. Para nós que cremos, que somos cristãos, a gente acredita na ressurreição e crê de fato, mas o fenômeno religioso entra quase que como um remédio ou algo que atenua a crise trazida pela finitude ou pelo medo que a finitude traz? Então, eu tento fazer na minha cabeça, Pedro, uma junção daquilo que a ciência traz com aquilo que a nossa fé traz. Porque eu não vejo como antagônico, sabe? Mas, assim, é preciso você olhar o fenômeno religioso e as verdades da fé para além daquilo do que é dado no primeiro momento, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para as leis do universo, a gente, do nosso ponto de vista humano, consegue perceber que existe uma certa ordem neste mundo, né? E para nós que cremos, essa ordem que existe no mundo, ela é dada por Deus. Então, Deus cria o mundo, por isso que o mundo é ordenado, e cria o ser humano que é capaz de enxergar esta ordem.
né? E aí, esse mesmo Deus, através da revelação cristã, nós como cristãos aderimos a este ponto de vista, acreditamos que esta vida, ela é eterna. Mas não é eterna no sentido de que vai ser sempre a mesma coisa, né? Que muitas vezes algumas pessoas que não creem, ingênuas, falam assim, mas isso deve ser chato, viver para sempre, né? Porque tá achando que o viver para sempre é viver do mesmo jeitinho que se vive hoje. Mas não é essa a proposta. E aí, não, se fosse assim nem eu queria, né? Nós seríamos muito tolos, né? Ia ser chato pra chuchu, ou tolos, né, ou egoístas. Sim. De achar que essa vida já tá boa do jeito que tá. Se for pra ser desse jeito, eu não quero não, obrigado. E o discurso de eternidade... Não que eu não goste da vida também, Sim, eu vou me lógico. justificar aqui, eu gosto, hein? Mas o discurso de eternidade está linkado a essa existência para além daquilo que você conhece e para além daquilo que é dado. A eternidade, no fundo, é você acreditar que Deus vai nos manter de alguma forma no universo, né? É que a nossa singularidade não vai se perder. Agora, como ele transforma essa singularidade, como essa singularidade encontra um grau tal de entropia que essa vida como nós a conhecemos se desfaz e como ela se reorganiza depois, aí é que tá o mistério, né? Que aí entra o dado da fé de, olha Deus, resolve aí, porque daqui eu não consigo enxergar como isso acontece. E aí eu acho que entra um programa providencial pra gente colocar na pauta, que é falar um pouco sobre ressurreição, não é, Alexandre? Quem sabe na Páscoa do ano que vem a gente possa tratar sobre o tema. Mas desde já, Pedro, conseguir se lançar a esse desconhecido, né? Acreditar que Deus não vai nos deixar se perder de tudo. É porque entra naquela história de Deus que cria a história, mas cria a história para que a história seja salva, né? Para que ela seja um lugar de encontro com Deus. E mesmo Deus não se encontrando tanto com o humano, ou o humano não sendo assim um espetáculo de encontro com Deus, Deus garantir que ainda vai haver esse encontro de um jeito ou de outro. Né? E ao mesmo tempo, isso pede de nós este olhar para aquilo que é singular nessa nossa existência e nos deslumbrarmos. E o que é singular na nossa existência? Cada momento, né, Pedro? Cada instante da nossa vida, ele é único. Então, assim, quando você para de ficar olhando para o passado também só, né, num eterno lamentar daquilo que foi, ou daquilo que poderia ter sido, ou ainda quando você se projeta só pra frente, porque eu preciso fazer isso, eu tenho que juntar grana pra fazer aquilo, tomara a Deus que eu tenha saúde pra concretizar aquilo outro, o olhar pra, puxa, que bom que eu posso estar aqui, que bom que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui com essas pessoas. E você falava da experiência nas cerimônias fúnebres, né? E eu sempre lembro isso, que a gente tem que cuidar das relações e dos momentos com quem nós amamos como se fossem únicos. Para que depois a gente não fique reclamando, puxa, o abraço que eu deixei de dar, o eu te amo que eu esqueci de dizer. De novo, acho que eu vou retomar o Cortella. O Cortella fala que nada é mais importante na vida do que a nossa própria vida vivida. Que ela é a nossa obra-prima, né? E que a gente vai apresentar para Deus essa obra. E se falta amor, a gente vai chegar com a obra meio inacabada, né? Se faltam boas coisas, de fato, a obra poderia ser melhor. Alexandre, tá já terminando e nem deu tempo de falar de Jesus Cristo. Aliás, já terminou. O meu cronômetro aqui já tá berrando já. Fica implícito aí as lições de Jesus Cristo que nos chama ao amor e nos chama a levar uma vida de acordo com aquilo que Deus espera que levamos. Ou seja, que a gente valorize essa vida como uma dádiva que o próprio Criador nos deu. É isso aí, fião. Assim a gente termina mais uma conversa. Dessa vez a gente teve fim, porque o programa falava sobre a finitude das coisas.
A gente volta na próxima semana. Tá chegando o Natal, Alexandre. Como será que vai ser o programa de Natal, Eita, hein? vamos fazer um amigo secreto de 2 pessoas. Amigo secreto, e vamos entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que Papai Noel. Não, mentira. Mas vai ter coisa boa no programa de Natal. A gente volta semana que vem. Obrigado a você que continua escutando. Você, por favor, nos dê um presente de Natal. Apresente o nosso podcast para outras pessoas. A gente quer que mais pessoas, mais gente conheça uma palavra diferente, um jeito diferente disso que tá aí, não é? É diferente disso que tá aí, né, Alexandre? A gente não é político, a gente é trabalhador. A gente não é político. Eu sou fora da política. Um abraço, Alexandre. Até mais. Beijo, abraço, aperto de mão.